H5N8 na Rússia. No dia 18 de fevereiro de 2021, a Rússia notificou a OMS sobre a detecção de 7 casos em humanos da influenza aviária. Essa é a primeira detecção dessa cepa em humanos. Momento correto. O que aconteceu foi o seguinte. Entre 3 e 11 de dezembro de 2020, morreram 101 mil das 900 mil galinhas poedeiras de uma granja. Como a taxa de mortalidade foi bem alta, eles iniciaram uma investigação e foi aí que identificaram que as galinhas morreram por causa da gripe aviária causada pelo H5N8. Imediatamente, eles começaram as operações de contenção do surto e os trabalhadores envolvidos foram testados para ver se tinham pego o vírus. E foi daí que surgiram 7 casos infectados. Eles ficaram assintomáticos por todo o período de acompanhamento, que foi de várias semanas. E nenhum sintoma óbvio foi relatado por quaisquer familiares ou contatos próximos dessas pessoas. Ufa. Isso indica que o vírus conseguiu passar da galinha para os humanos, mas não consegue passar entre humanos, ok? E isso é ótimo, porque minimiza a ocorrência de uma pandemia dentro da pandemia. Porém, foi a primeira vez que o H5N8 passou de galinhas para humanos, mas não foi a primeira vez que foi detectado em aves. Em 2020, esse mesmo vírus, o vírus da gripe aviária A, também foi detectado em aves domésticas ou selvagens na Bulgária, República Tcheca, Egito, Alemanha, Hungria, Iraque, Japão, Cazaquistão, Holanda, Polônia, Romênia, Reino Unido e Federação Rússia. Isso significa que essa cepa está mostrando uma vantagem evolutiva que está fazendo com que ela predomine nas aves. Agora ela consegue pular para os primeiros humanos. É só dar um pouquinho de condição que ela aprende a pular de humano para humano. Então, gente, é um pouco complicada essa notícia, porque esse tanto de país que mostrou aí que 1, 2, 3, 4, 5, um mau 6, indicativo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não é bom, não? São 13 países que detectaram a presença dessa cepa. Então, o vírus é o vírus influenza A, tem vírus influenza A, B, C, D, que infectam humanos, são só A, B e C, que causam surtos, epidemias, pandemias, são os tipo A. O B e o C causam sintomas muito mais de resfriado. Dentro dos vírus A, a gente tem as cepas. H1N1, H5N8, H3N2, H5N1. Esses números, eles se referem à estrutura de fora do vírus. Esse aqui é o corona, não é o influenza. Preciso adquirir no influenza, eu acho. Cuidado com a maneira que você faz esse pedido. Calma. O influenza também tem espículas para fora, como essas daqui que o corona tem. A do corona é a spike. O influenza, ele tem 2 tipos. Então, seria como se fosse uma vermelha e uma azul, que é a H e a N, que são duas proteínas diferentes que ele tem, que ele precisa para se grudar nas células. E aí o número H vai de 1 a 9. Então, H1N1, H5N8, H5N1, que significa o tipo, né, a variedade dessas espículas que ele tem. E aí, o que acontece? Esse vírus, eles causam muita gripe em aves mesmo. Existe um grande monitoramento mundial de aves migratórias, tipo pato e todas essas outras aves que eu não manjo, que migra de um continente para o outro, tem pesquisadores dedicados exclusivamente a capturar parte dessas aves todo ano, ir lá enfiar o cotonete na garganta delas, coletar a amostra, identificar se tem algum outro vírus surgindo com potencial de se tornar pandêmico. E aí o H5N8, essa combinação de 5 e 8 dessas proteínas da superfície do vírus, nunca infectaram humanos. A gente tem uma lista de combinações que já infectaram humanos. Essa nunca tinha conseguido. Então, ela ter conseguido, depois de 13 tentativas, né, surgindo nessas outras aves ali, nesses outros países, é muito sintomático de que a gente pode estar prestes a uma nova pandemia de influenza. A gente espera que ela não seja um inception de pandemia dentro da pandemia do corona, porque se for, lascou um tanto, sabe? Mas isso significa que a gente tem que aumentar o monitoramento e se preparar muito para um possível escape desse vírus para ser transmitido de humanos para humanos. Eu queria fazer um vídeo explicando exatamente como acontece isso, mas eu não sei se as pessoas vão gostar de ver esse vídeo, porque vai ser um vídeo bem molecular, tipo, explicando exatamente como que o influenza, ele se recombina dentro do porco. É muito legal. Quer dizer, legal. Não, perdão. É muito Sai interessante. amanhã. Cientista acha legal o vírus contaminar o porco. Sai no jornal. Não, mas é que é um mecanismo muito interessante. Se vocês acharem que isso legal, faz, Laura. De fazer, eu faço um vírus explicando como é que isso... Um vírus, não! Cientista libera vírus por causa da pandemia na natureza. É muito interessante. Tem uma galera pedindo, agora você vai ter que fazer. Por pressão popular, você perdeu a escolha. Já quero na minha mesa, aí o povo tá falando, que é muito legal. Temos um superchat
da Renata Nunes, mandou R$5. Muito obrigado, Renata. E ela Muito perguntou, obrigada. gente, como saber quais vírus têm potencial pandêmico? Então, a gente considera vírus com potencial pandêmico aqueles que nunca foram detectados entre humanos antes. Porque se eles nunca foram detectados entre humanos, significa que os humanos não têm nenhum tipo de imunidade contra eles. É daí que surge o potencial pandêmico. Quando a gente está falando de, por exemplo, H1N1, já teve duas pandemias grandes com ele e alguns outros surtos esporádicos. Então, ele continua circulando, por exemplo, entre a gente. Então, mesmo que surja um outro H1N1, que ainda é H1N1, mas que adquiriu uma outra característica de ser mais grave, por exemplo, muitas pessoas já vão ter algum nível de imunidade contra ele. E a pandemia, mesmo que aconteça, vai ser menos grave. Foi por isso que em 2009, quando a gente teve a última pandemia, e foi de influenza, a gente não precisou de lockdown, a gente não precisou de fazer nada do que a gente está fazendo por conta da Covid. Porque, principalmente as pessoas mais velhas, que já tinham tido contato com a H1N1, seja porque elas viveram em 1918, ou porque depois elas pegaram a doença ao longo dos anos, já tinham algum tipo de imunidade. Então foi muito menos grave e atingiu pessoas mais jovens que tinham condições de se curar mais facilmente. Então, se o vírus nunca passou para humanos, como é o caso do H5N8, ele é considerado de potencial pandêmico porque a gente não tem imunidade completa contra ele. Pode ter um pouco de imunidade cruzada. Por exemplo, se a gente pegou já um H5N2, a gente vai ter a proteção contra o H5, não contra o N8. Então, ele pode escapar ali. Mas é assim que é determinado em termos moleculares. Oi pessoal, esse é o Picadinho NV1C. São esses cortes de lives ou vídeos para deixar esses vídeos mais curtinhos e facilitar para todo mundo compartilhar. Então aproveita, manda pra tia, manda pro pai, manda pros amigos da facul, pro grupo de trabalho no WhatsApp, manda pra geral. E se você quiser ver o vídeo completo, ele vai estar aqui no card em algum lugar e também o link vai estar na descrição. Ah, e eu quero acreditar que você é uma pessoa de bem e já está inscrito nesse canal. Mas se por acaso você não tiver inscrito ainda nesse canal, se inscreve, não cai o dedo não, viu?